E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem está falando é o Elson. E nesse vídeo de hoje a gente vai criar um projeto inicial, porque no próximo vídeo a gente vai falar sobre animações. E esse vídeo vai ser basicamente a preparação, o projeto inicial para a gente já colocar o conteúdo de animação no vídeo 2. Então vamos lá, eu vou logar aqui na minha conta. A gente vai usar aquele aplicativo Snack, né? Que ele é do Expo, né? Então eu vou logar aqui na minha conta rapidinho. Então Expo, Snacks. Já deixei aqui preparado, né? Pra gente só escolher aqui um deles aqui, rapidinho. Aqui, ele tá salvo como Elson 1, mas eu já vou renomear ele aqui para colocar aqui projeto inicial, né? Inicial, somente. Como vocês estão percebendo aqui, ele é um projeto vazio, né? Eu apaguei tudo para a gente começar from scratch, ou seja, do zero mesmo, né? Então a gente vai importar as bibliotecas necessárias, né? Que é o React e alguns componentes do React Native. Então, import React from React. Isso vai permitir que a gente exporte componentes JSX. JSX significa JavaScript e XML, né? No caso, é como se fossem os componentes que usam os dois, o JavaScript, e ele também usa uma sintaxe parecida com o XML, né? Que é o que a gente usa para criar, por exemplo, página da web, né? HTML. Então a gente já importou aqui o React, vou importar agora os componentes do React Native. Então, import from React Native. E para a gente importar componentes, ali a gente importou a biblioteca toda aqui, né? Usando a palavra aqui começando com maiúscula, sem ser dentro de chaves, né? Pra gente, isso a gente está importando a biblioteca toda, mas se a gente quiser importar somente alguns componentes, a gente abre e fecha chaves, né? E aí passando dos componentes. No caso aqui eu vou querer uma view, vou querer um botão e vou querer também um text, né? E também vou querer também o style sheet, né? Que é para a gente personalizar os componentes que a gente vai utilizar, né? Então vamos definir a função inicial, que é a app, né, por padrão. Então eu vou usar mesmo o modo aqui de função, ao invés de classe, né? Então const app, a gente tem que começar ele com letra maiúscula, porque senão ele vai dar erro, né? Então const app, abre ficha, que vai ser igual uma arrow function, e a gente dessa função tem que retornar um objeto, que é esse JSX lá, né? O JSX, né? Então return. Aqui a gente vai utilizar esses parênteses, porque se a gente for retornar alguma coisa que leve mais de que uma linha, tem que usar o parêntese para ele não dar erro, né? Outra exigência aqui é que a gente só pode retornar um objeto. Então, se a gente quiser retornar mais de um, a gente cria um container e põe todos os objetos que a gente quer retornar dentro desse container e aí pode retornar, né? É como se fosse, antes da gente retornar alguma coisa, a gente tem que empacotar, né? Seria mais ou menos essa ideia, né? Então, vamos lá, vamos criar o view. Aqui, para ele tirar esse erro aqui que ele está mostrando, a gente tem que exportar logo aqui esse app, né? Então, export default app. Por favor, pessoal, não vou falar default não, que a gente está falando francês, não, é inglês. É inglês, aliás. Então, a gente criou um texto, né? Aliás, a gente criou um view, só que ela não está mostrando aqui. Aí, outra coisa massa aqui, aproveitando o gancho lá daquele vídeo anterior, que a gente pode aqui dar uma personalizada. Eu particularmente gosto de usar esse tema escuro aqui. A gente, como só vai utilizar basicamente esse papel aqui, né, ou seja, esse arquivo, a gente pode até desmarcar aqui para ele não mostrar essa parte aqui dos arquivos, né, da configuração do projeto. Então eu vou desmarcar aqui para a gente ganhar mais espaço na hora aqui de escrever, né. Pronto, então bacana. Então a gente já criou o app, ele tá retornando somente uma view, essa view ainda não tem nada, mas vamos personalizar um pouco essa view aqui para a gente já ficar com alguma coisa mais bonita na tela, né. Então aqui a gente pode criar aqui usando essa biblioteca aqui que a gente usou, né? Aliás, esse componente, perdão, que é o style sheet, a gente pode criar um objeto JavaScript que ele serve para personalizar o nosso componente. A sintaxe dele é bem parecida com o CSS. A única diferença é porque no CSS a gente usa, por exemplo, essa sintaxe aqui, né? Background, aí traço, cola, né? E já no JavaScript a gente vai usar, se tiver
um nome que é composto de dois outros nomes, né, ou outros nomes, a gente coloca o primeiro em minúsculo e cada nome que vier, a primeira letra vai ser em maiúsculo, né? Seria aqui, ó, background, aí color, vai ser em maiúsculo, né? O segundo nome, bacana. Então vamos criar aqui, a gente vai criar o objeto, vou dizer que ele é uma constante, né? Aí eu vou chamar ele de estilo, que vai ser igual a um objeto, né? Aliás, que vai ser, a gente vai usar aqui o método criar desse style sheet, né? Então, style sheet dot create. Pronto. E qual objeto que a gente quer estilizar é o container, né? Vamos até chamar ele aqui logo de container, né? Então, essa view, ela é nada mais é do que como se fosse uma caixa invisível, né? Ela não está mostrando nada. A gente vai dar um estilo aqui que a gente vai dar uma cor para ela, né? E vai dizer, olha, caixa, qualquer elemento que eu colocar dentro de ti, eu quero que tu coloque no centro da tela, tanto alinhando horizontal como verticalmente, né? Então, o estilo dela vai ser o nosso style que a gente criou, né? Ali vai ser o estilo, né? Ponto. E eu vou dar o nome lá do estilo para a caixa de container, né? Que já é padrão a gente chamar essa view inicial aqui de container, né? Que ela vai comportar todos os outros componentes. Então a gente vai criar aqui, né? No caso é container. Aí vocês verificam aqui que isso nada é mais do que um objeto, pessoal. Que a gente criou o objeto aqui, né? Style sheet. Por que está dando errado aqui? Ah, porque aqui está minúsculo. A gente tem que colocar maiúsculo. Pronto. Então aqui, ó, esse é um objeto e cada propriedade desse objeto vai ser um outro objeto. E cada um desses objetos a gente pode aplicar ele a algum componente. Então aqui a primeira coisa que eu vou colocar é a propriedade flex. Flex eu vou dizer que é 1. Esse flex 1 aqui, ele vai dizer assim, olha, tu vai preencher toda a tua tela. Aí, basicamente só isso, né? A gente vai dar aqui um alinhamento horizontal, né? No caso, Justify Content, eu vou colocar o Center, para ele centralizar no centro. Qualquer elemento que eu pôr dentro dele, ele vai centralizar no centro, né? Tanto horizontalmente, como eu falei, né? E também verticalmente, né? Align Items. Também vai ser no centro, né? Para a gente verificar se isso já está funcionando, a gente pode dar uma cor aqui. Background Color. Eu gosto sempre de dar essa corzinha suave aqui, né? Corn Silk. Bora ver se está funcionando. Aí, alguns gotes aqui, né? Algumas pegadinhas que a gente tem que colocar, pessoal. Se a gente não utilizar aqui o estilo, ele vai ficar com aquela... Ele vai ficar vermelhinho aqui dizendo que, tu não utilizou esse estilo aqui em lugar nenhum. Cadê? Ó, no caso aqui, ó, se a gente não utilizar, ele vai aparecer esses scribble lines aqui, né? Essa indentação de vermelho aqui dizendo, tu criou o estilo aqui, mas ele não está sendo utilizado em lugar algum, né? Isso aqui eu creio que é a configuração do ESLint, né? Porque ele vai, tipo, ficar ali vigiando o teu código, ver se está tudo ok ou não, né? Aí, a outra coisa que a gente deve fazer aqui, quando dá erro assim, né? Se der algum tipo de erro, às vezes a pessoa está tudo ok, mas ele esquece de colocar uma vírgula dessa, né? Aí ele vai dizer, né? Não sei o que, unexpected. E ele vai dizer aqui a linha, ele vai dizer mais ou menos onde é que está aqui. Ele está dizendo aqui, ó, que está na linha 20, e aí tu vai 6 espaços para frente, para a gente verificar onde é que está o erro, né? Então, está na linha 20, aí exatamente aqui, ó, pula 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Ele disse mais ou menos, mas não foi exatamente o mais preciso, né? Ele talvez está dizendo aqui, talvez um a mais ou um a menos, não sei, né? Mas enfim, aí a gente... e outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é que ele aponta para a linha 20, mas aqui onde ocorreu o erro, né? Mas o erro tá porque a parte de cima não tem uma vírgula. Então, se vocês virem algum erro em alguma linha, vocês podem dar uma olhadinha na linha acima, que às vezes o erro fica na linha de cima, né? Então, bacana, né? Então, aqui já está aqui a tela do nosso celular, né? No caso aqui ele tá sendo renderizado aqui na web, mas a gente pode renderizar também aqui no Android, já falei isso no vídeo anterior, né? Então, bacana. Aí a gente vai colocar aqui um texto. E aqui para ficar mais assim, mais legal, pessoal, a gente vai dar uma estilizadazinha nesse texto. Para isso a gente vai usar aqui
alguns emojis, né? Que ele suporta emoji, né? Então, emoji, tá bem aqui, emoji dictionary. Vou colocar um aqui, vou colocar, por exemplo, aqui, block. Vamos caçar um aqui, block. Pronto, aqui ficou interessante, né? Não ficou a coisa... Não, esse aqui tá paia. Vamos procurar... Opa, retornando. Vamos caçar de novo o block. Pronto, aqui o block. Ok, mandei procurar, por favor, vai lá. Pronto, vamos colocar... Não era esse. Tá umas criaturinhas feias, né? Mas, enfim. Agora colocar aqui de novo, block, para ver se vai agora. Isso, cria esses bichinhos aqui, esses alien monsters mesmo aqui. Ver se ele é bacana, né? Então, só para dar uma coisinha mais legal no nosso texto, né? Vocês viram aqui que a gente, no caso isso aqui aqui é um componente texto, né? A gente pode pegar e passar alguns parâmetros para ele aqui, né? E pode colocar. A gente poderia até colocar, por exemplo, essa imagenzinha que eu coloquei, na verdade ele é como se fosse texto. Então, se eu colocar um texto aqui, e aí, pessoal, ele vai aparecer lá, né? Tá vendo aí? Aí aqui a gente pode também dar um estilo para esse texto aqui. No caso, eu posso dizer, olha, seu texto, eu quero que tu pegue e tenha um estilo. E qual é o nome do estilo que eu vou dar para ele? Vou chamar mesmo de texto mesmo, para ficar simples, né? Então, tá vendo aqui, a gente aplicou um estilo aqui que não existe, né? Então, se tu criar lá, não aplicar, ele dá erro. E se tu aplicar um que não existe, também ele vai dar erro. Para tirar esse erro aqui, é só a gente vir aqui e criar. No caso aqui, eu tenho o estilo principal, aí eu criei um estilo dentro dele, né? Esse aqui é só um container, né? Para um objeto para que ele vai guardar todos os estilos. Então, eu criei aqui um estilo para o container, vou separar por vírgula aqui, e vou criar agora outro estilo chamado texto para a gente aplicar no texto, né? Então, a primeira coisa, eu vou dar o font size dele, né? O tamanho da fonte. Vou colocar 25. Para ver se vai dar erro, vai aplicar correto. Texto. Certo. Está dentro do estilo. Não esquecer que ele está dentro daquele objeto estilo e aí tem texto. Pronto. Colocou 20, né? Font size. Agora vamos colocar font weight, né? Font weight, no caso ele pode ser normal ou pode ser bold, né? Bold é quando ele fica a espessurazinha um pouco mais grossa, né? Vamos colocar aqui também a propriedade color, que ele vai definir a cor do nosso texto, né? Colocar aqui cor, por exemplo, vou colocar Dodger Blue. Dodger Blue, que é uma tonalidade de azul bacana, né? Então, pessoal, para a gente construir, eu recomendo que vocês sempre dêem uma verificada na documentação, né? Porque eu estou escrevendo isso aqui, mas é porque, de certa forma, eu já sei esses componentes. Mas a gente pode ver aqui, React Native Components. E aí ele vai listar os componentes, né? No caso aqui, tem componentes básicos, componentes de interface, componentes para renderizar listas e muitos outros. Vamos aqui para os componentes básicos aqui, Opa. Por exemplo aqui, eu tenho um avião, né? Eu vou até traduzir, botar aqui, pedir ajuda aqui do Google para ele traduzir para português para a gente, né? Olha, traduz aí, Google, por favor. Então aqui, tem o componente de view, né? Que ele é um componente mais fundamental para construir uma interface, né? Aí tem o componente de texto, tem o componente de text input, que é aquela caixa de texto que a gente usa para pegar, para mostrar, né? Alguma coisa que o usuário digitou. Tem o componente de imagem, né? Enfim, tem vários, né? Tem o Style Sheet, que fornece uma camada de abstração semelhante às folhas de CSS. Aí eu recomendo vocês usar mesmo em inglês, porque assim, o nome dos componentes, vocês viram que a descrição dele ficou em português, bacana, né? Mas só que o nome do componente, ele vai ter que ficar em inglês, porque o JavaScript lá ele não vai aceitar essas palavras-chave em português, né? Que são os nomes mesmo dos componentes. Porque se vocês verificarem aqui, por exemplo, cadê meu projeto? Se vocês verificarem aqui, eu posso colocar aqui,
essa parte aqui que eu crio, né, do nome do objeto, mas as palavras-chave, que são essa return, que são esses componentes aqui, eles todos vão ser em inglês mesmo, né? Então vocês dão uma olhada aqui em português, para vocês dão uma olhada em português para vocês entenderem qual o propósito, para que a gente usa cada componente, né? E aí depois vocês colocam mesmo em inglês, bota recarregar de novo aqui, que ele já vai mesmo mostrar em inglês para vocês pegarem o nome dos componentes. Tá vendo aí, ó? View, text, image, text input, scroll view. E é isso aí. Então, por hoje eu queria mostrar só isso mesmo. E no vídeo 2 a gente já vai partir para criar animações, que é muito interessante. Animação é um tópico muito bacana dentro da programação, tanto para web quanto para mobile. Então, é isso aí.